Deus, guarda a vida do teu filho, Senhor, enquanto ele estiver aqui ministrando as tuas escrituras, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, livra ele, ó Pai, de todo mal, livra ele de toda retaliação espiritual, ó Pai. Deus, cubra a esposa dele com o teu manto sagrado, Senhor. Todo o trabalho dele em tuas mãos, ó Pai. Deus, eu coloco a casa do teu filho, toma a parentela dele nas mãos do Senhor. Pai, do seu filho, meu Deus, envolver ele nesta noite com a tua presença, meu Pai. Derrama poder sobre a vida dele, Pai. O poder da tua palavra. Derrama autoridade, Senhor, do teu Espírito Santo de Deus, ó Pai, sobre a vida dele. Envolva ele com a tua misericórdia, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Vai jogando por terra os ladrões de palavra, dispersação, ó Deus. Pai, que o Senhor venha usar ele no mais profundo e escondido da tua palavra, Senhor. Pai, que a tua palavra venha falar conosco, ó Pai. Que a tua palavra venha nos corrigir se for preciso. Que a tua palavra venha nos ensinar. Que a tua palavra venha nos exortar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa o teu servo nesta noite. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Receba o servo do Senhor com palmas bem alegres. Glória a Deus, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, né? Muita alegria estar aqui reunido na presença do Senhor, meus irmãos. A Bíblia diz: onde reúne 2 ou 3 em nome do Senhor, Ele faz presente. O Espírito de Deus, Ele está aqui nesta noite. Porque o Senhor Jesus mesmo disse que sem Ele nada nós podemos fazer, né, meus irmãos? E em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, está escrito assim: e tomando Samuel uma pedra de mismo e seco, colocou ali e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se estamos aqui nesta noite, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido para estar aqui nesta noite. E o Senhor tem uma palavra. Quando o pastor Gilberto me fez o convite, o Senhor colocou a palavra no meu coração. Como a campanha Queda das Muralhas, o Senhor colocou a palavra no meu coração, que está em Josué, capítulo de número 6. Mas primeiro eu quero trazer a palavra de Deus para essas pessoas aqui nesta noite que precisam. Primeiro para minha esposa Núbia. João 16, 33, está escrito assim: tenha-vos dito para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para o Lindomar e o irmão Geraldo, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para a nossa irmã Sueli e Gilberto, Amós, capítulo de número 3, versículo de número 7, está escrito assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma antes de se revelar aos teus servos e profetas. Né, irmão? Quando a pessoa tem sinceridade com a obra de Deus, Deus revela no profundo, no oculto. Deus hoje Ele usou o irmão Gilberto para revelar algo, né? De uma visão que eu passei para ele, que é somente Deus, não foi o irmão Gilberto, foi o Espírito de Deus que usou ele, e é algo tremendo, coisa oculta, né? E Deus usou o servo dele para revelar para nós, para a glória do nome dele. Eu até falei com o pastor que poderia até dar o testemunho no altar, e eu estou aqui exaltando o nome do Senhor, né? Por esta revelação que o Senhor tem usado nos servos. Amém? Vamos lá então a palavra. Josué, capítulo de número 6. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, aleluia. Glória a Deus. Fica à vontade. Josué, capítulo de número 6, versículo de número 1.
a conquista de Jericó. Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Vós rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, contornando-a uma vez por dia. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trompetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trompetas. E será que ao som prolongado da trompeta, quando ouvir este som, todo o povo dará um brado alto. Então o muro da cidade cairá ao chão, e o povo avançará cada um para o lugar que estiver à sua frente. Então Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levarão 7 trompetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: prossegui rodeando a cidade. Os homens armados marcharão adiante da arca do Senhor. Quando Josué disse isso ao povo, o sacerdote prosseguiu e tocaram as 7 trompetas que levaram consigo adiante do Senhor e da arca da aliança do Senhor, que o seguia. E os homens armados iam adiante do sacerdote que tocava as trompetas, e a retaguarda seguia atrás da arca. As trompetas eram tocadas todo o tempo. Josué dera esta ordem ao povo: não gritava, nem levantareis a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos disser: gritai, então gritareis. Assim eles fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Então, entrando no acampamento, e ali passaram a noite. Josué levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes levaram as 7 trompetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor, andando tocando as trompetas. Os homens armados iam adiante dele, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. As trompetas eram tocadas todo o tempo. Eles rodearam a cidade uma vez no 2º dia e voltaram ao acampamento. Assim fizeram por 6 dias. No 7º dia levantaram-se bem de madrugada, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam nas 7 vezes. E quando o sacerdote pela 7ª vez tocava a trompeta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Assim a cidade, porém, com tudo o que nele houve, será anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe ficará viva, ela com todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. No vosso caso, guardai-vos do anátema, para que não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátema. Acampamento de Israel trazendo destruição, por toda a prata e ouro, objeto e blocos de ferro, são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Agora abra em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 30. Está escrito assim:
Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe morreu com os descendentes, pois escolheu em paz os espias. E quem mais direi? Pois lhe faltará tempo se eu falar de Gideão, Baruque, de Sansão, de Jefte, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tomaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exército estrangeiro. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombarias, espancamentos, correntes, prisões, foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas, andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra, e todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obteve as promessas, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós ele não fosse aperfeiçoado. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel. Senhor, eis aí a tua palavra, eis aqui também, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, o teu servo, meu Deus, o socorro precisa, pois o Senhor disse que quando nós somos falados, o Pai nos tem, não seremos nós que falaremos, mas é o Espírito Santo do Senhor que nos dá a palavra. Senhor, fala com a tua igreja, que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, louvado seja Deus. Aqui a palavra do Senhor, né, irmãos, revela para nós nesta noite. A Bíblia diz que quando José do Egito, José morre, a Bíblia diz que José, ele profetizou que Deus, ele ia enviar o libertador para o povo de Israel. E quando Deus enviasse o libertador, que era para eles levar os seus ossos para a sua terra. E a palavra do Senhor disse que quando José, ele morre, entra um novo rei e começa a governar o Egito e não reconhecer os filhos de Israel. E a palavra do Senhor disse que então o faraó começa a escravizar os hebreus. A palavra do Senhor disse que os hebreus, eles começam a multiplicar muito na terra do Egito. Então o faraó, com medo de os filhos de Israel unir com outros povos e guerrear contra ele, então a Bíblia diz que o faraó, ele faz um decreto que toda criança que nascesse homem hebreu, que era para ser jogado no rio Nilo. Então faraó, ele fez esse decreto do Egito. E a Bíblia diz que quando nascia-se um filho varão, ali os guardas de faraó pegavam aquela criança e jogavam no rio Nilo. E a Bíblia diz que uma mulher por nome, glória a Deus, aleluia, a mãe de Moisés, a Bíblia diz que ela engravida de Moisés. E a Bíblia diz que Joquebede,
ela, quando ganha o menino por nome Moisés, a Bíblia diz que ela esconde ali o seu filho por 3 meses. E quando não conseguiu mais esconder a criança, ali a sua filha Miriam, ela foi até ali próximo ao rio Nilo e viu que a filha de Faraó não tinha filhos. Então ali elas fizeram ali um cestinho de betume e colocaram ali o menino Moisés sobre as águas. E quando ali Moisés, a Bíblia diz que as filhas de Faraó e as suas amas estavam banhando no rio Nilo. E quando ela viu aquele cestinho, ela tira ali aquela criança e coloca o nome daquele menino de Moisés, porque das águas eu tirei. E a Bíblia diz que Moisés, ele cresce com toda a cultura do Egito. Mas a Bíblia diz que Moisés, ele se interessa para saber quem era o seu povo. E Moisés, ele voltando ali à vila dos hebreus, a Bíblia diz que ele viu um homem espancando seu irmão Arão. Então Moisés, ele entrou em luta com aquele homem e ele matou aquele homem, aquele egípcio. E a Bíblia diz que eles enterraram aquele homem sobre a areia. E quando Moisés, novamente, a Bíblia diz que ele volta ao acampamento ali dos hebreus, ali ele foi descoberto que ele tinha matado aquele egípcio. E a palavra do Senhor nos fala que então Moisés, ele foge do Egito com medo de Faraó. E a Bíblia diz que ele vai para a terra de Midian. A Bíblia diz que nas terras de Midian, Moisés, ali, ele vai morar na casa de um homem por nome Jetro. A Bíblia diz que Jetro era sacerdote em Midian. E Jetro tinha filhas. E a Bíblia diz que Moisés, ele toma uma das filhas de Jetro e casa com ela, por nome Zípora. E a palavra do Senhor nos fala que Moisés, então ele começa a apacentar ovelhas. Moisés, ele se torna um pastor de ovelhas. E a Bíblia diz que quando Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, a Bíblia diz que Moisés, ele viu uma visão no Monte Sinai. Está registrado em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 1. A Bíblia diz que Moisés estava apacentando as ovelhas dos seus sogros. Então ele viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ela pegava fogo, mas não se consumia. Então Moisés, ele chegou mais perto para ver. E o Senhor falou por meio daquela sarça que queimava, mas não se consumia, dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Então Deus se revela para Moisés, dizendo: Moisés, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés, eu vi o clamor do meu povo que está na terra do Egito, e eu desci para os salvar, para os levar para uma terra boa, que manda leite e mel, a terra no lugar do Heveu, do Perizeu. Então Moisés vai e liberta o meu povo. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés, ele tem medo de olhar para Deus. Então Moisés, ele falou com o Senhor: Senhor, eu não sei falar, como eu posso ir até Faraó? E o Senhor disse: Moisés, quem fez a boca do homem não foi eu. Vai e liberta o meu povo. Então a Bíblia diz que o Senhor, ele deu sinais a Moisés. Ele disse para Moisés jogar o cajado no chão. E quando Moisés joga então o cajado no chão, ele se torna em uma serpente. E Moisés pega aquele cajado e ele se torna novamente um cajado na mão de Moisés. O Senhor, ele fala para Moisés colocar a sua mão sobre a sua vestimenta. E quando Moisés tira a sua mão, ela está leprosa, branca como uma neve. Então o Senhor, ele fala para Moisés colocar novamente a sua mão sobre a sua vestimenta. E quando Moisés coloca a sua mão, que ele tira, a sua mão se encontra curada. Este era o sinal que Moisés tinha que fazer
diante dos anciões de Israel. Então a palavra do Senhor, ela nos fala que o Senhor ouviu o clamor dos filhos de Israel. E em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter dos teus maus caminhos, então eu virei do céu, virei e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos atentos à oração que fizer neste lugar. Porque eu quero dizer para os irmãos nesta noite, o que chama a atenção de Deus é o clamor, como o Senhor desceu ali no Monte Sinai, porque ouviu o clamor dos filhos de Israel. Então a Bíblia, meus irmãos, ela fala que Moisés, ele toma a sua esposa, os seus 2 filhos e vai para o Egito. E quando Moisés para numa estalagem, eu creio que poderia ser à noite para descansar, para continuar o caminho após o dia amanhecer. A Bíblia diz que o Senhor tenta contra a vida de Moisés, porque Moisés não tinha circuncidado ali os seus 2 filhos. Então, Zípora toma uma pedra aguda e ali ela faz ali o que deveria ser feito. Então Zípora, ela se circunda os 2 jovens e chama Moisés, seu marido de sangue. Então Moisés, ele vai para o Egito, ele encontra Arão, seu irmão, devido no deserto. Então eles vão e fazem os sinais que o Senhor disse diante dos anciões de Israel. E a palavra do Senhor nos fala que então Moisés vai até Faraó e diz: ó Faraó, o Deus dos hebreus nos encontrou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para me celebrar no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor para que eu obedeça? Então a palavra do Senhor nos fala que Faraó endureceu seu coração e não deixou os filhos de Israel partir para celebrar o Senhor no deserto. Então a Bíblia diz, irmãos, que Faraó estava às margens do rio Nilo. Então chegou Moisés e Arão, porque o Senhor disse: verem as águas do Nilo e se tornará em sangue. Então Moisés e Arão, ao tocar o cajado sobre as águas do rio Nilo, a Bíblia diz que houve sangue por toda parte do Egito. E os egípcios já não podiam mais beber da sua água. As lagoas se transformaram em sangue. O rio Nilo se transformou em sangue. Os açudes se transformou em sangue. A palavra do Senhor disse que o Senhor envia pragas de rãs que invadem o palácio de Faraó. O Senhor enviou moscas sobre o Egito. A Bíblia diz que o Senhor disse para Moisés e Arão: feriu o pó da terra e houve piolho por toda parte do Egito. Mas Faraó endureceu seu coração e não deixou os filhos de Israel partir para celebrar o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor então começa a manifestar o seu poder sobre o Egito. Mas Faraó, a Bíblia diz que ele aumenta a carga dos hebreus. Agora eles tinham que ir buscar a própria palha para fazer os tijolos e não deixou os filhos de Israel partir. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor enviou gafanhotos que comeu a plantação. O Senhor enviou úlceras malignas sobre o gado. E Faraó não deixou os filhos de Israel partir. A Bíblia diz que o Senhor enviou uma escuridão que podia ser tocada com a mão. E mesmo assim Faraó endureceu seu coração. Então a palavra do Senhor diz que o Senhor enviou uma chuva de fogo, caiu fogo do céu, e aquilo que sobrou do gafanhoto, a chuva de Saraiva consumiu. Mas Faraó não deixou os filhos de Israel partir para celebrar o Senhor no deserto. Então a palavra do Senhor disse que o Senhor falou a Moisés e Arão que ele ia enviar a última praga, a qual ele seria expulso da terra do Egito. Mas eles não iam sair de mão banana, eles iam sair ali com ouro, com prata, por todo o tempo que eles foram escravos naquela terra. E a palavra do Senhor disse
que o Senhor deu uma ordem para Moisés e Arão e para os filhos de Israel, que cada família matasse um cordeiro sem mancha, que não poderia ser manco, um cordeiro puro, e ali cada família comesse aquele cordeiro naquela noite, assado e não cozido, com pão sem fermento e ervas amargas, para lembrar a escravidão do Egito. E a Bíblia diz, irmãos, que assim fizeram os filhos de Israel. Ali os filhos de Israel mataram aquele cordeiro, passaram o sangue daquele cordeiro sobre os umbral das portas, aquele cordeiro que já representava o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque quando João ele viu Jesus à margem do Rio Jordão, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse cordeiro que os filhos de Israel sacrificaram já representava ali o sacrifício de Jesus Cristo. Então eles passaram o sangue do cordeiro sobre os umbral das portas. E a Bíblia diz que à meia-noite o destruidor passou sobre o Egito, e todo o primogênito do Egito morreu naquela noite, até os animais que estavam no campo. Mas a Bíblia diz que ali na terra de Gós, onde os filhos de Israel estavam, a Bíblia diz que nem sequer o cachorro ele deu um latido naquela noite. Porque o sangue do cordeiro que estava sobre os umbral das portas, o sangue que representava o sangue do Filho de Deus, ele guardou o povo de Deus. Então a morte não entrou. Então os filhos de Israel, eles partiram da terra da escravidão. Então o Senhor conduz eles até o Mar Vermelho. E quando eles chegam ali até o Mar Vermelho, a Bíblia diz que se eles fossem para outro caminho, eles iam ficar com medo por causa da guerra. Mas quando eles param ali diante do Mar Vermelho, ali o povo começa a murmurar contra Moisés e Arão. Mas o Senhor disse: porque clama a mim, Moisés, diga ao povo que marche. E quando Moisés toca ali no mar, a Bíblia diz que o mar se abre. Moisés passa com os filhos de Israel ali sobre o mar, a qual ali aquela geração foi batizada pelas águas do mar. Ela foi batizada em Moisés. E a palavra do Senhor diz que quando o Faraó veio ali para trazer novamente para a escravidão os filhos de Israel, Moisés toca novamente no mar, o mar se fecha e ali houve morte naquele dia. Ali todos os soldados de Faraó, eles pereceram ali dentro do mar. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos fala que Moisés e Arão começam a conduzir o povo. Ali o Senhor estava provando o povo naquele deserto. A Bíblia diz que ali o Senhor, quando Moisés chega nas águas de Mara, as águas eram amargas. Então o povo começa a murmurar contra Moisés e Arão. E o Senhor manda Moisés tocar ali, tirar o graveto de uma árvore e tocar sobre aquelas águas. E elas se transformaram em águas doces. A palavra do Senhor diz que ali o povo começa a murmurar de Moisés e Arão. Então o Senhor envia maná do céu para alimentar os filhos de Israel. Mesmo assim eles murmuraram contra o Senhor. Eles diziam: ó Moisés, você nos tirou do Egito, onde nós comíamos carne, cebola, pepino para nos matar neste deserto. Então o Senhor ali, ele irou contra aquele povo, porque ele disse: ó Moisés, eu vou destruir este povo e vou começar uma nova geração em você. Mas Moisés disse: Senhor, o que as outras nações vão dizer do teu grande nome? Que o Senhor arrancou este povo do Egito para os matar no deserto. Então ali Moisés, ele clamou ao Senhor pelo povo, e o Senhor teve misericórdia daquele povo. Mas o Senhor disse que aquele povo não entraria na terra prometida. Então eles ficaram vagando por 40 anos sobre o deserto, mas não entraram na terra que Deus prometeu
a Bíblia diz que somente Josué e Caleb entraram naquela terra, porque quando eles foram ver a terra, eles viram que ali era uma terra boa. Então a palavra do Senhor diz que quando aquele povo começa a murmurar contra Moisés, ali por causa da água, a Bíblia diz que Moisés, ele irou, ele bateu na rocha, para ele simplesmente falar, e a rocha espiritual é Jesus Cristo de Nazaré. Então o Senhor diz, por causa da ira de Moisés, ele não ia entrar ali na terra de Canaã, ele ia somente ver a terra. E a palavra do Senhor diz que após a morte de Moisés, a Bíblia diz que o povo de Israel, eles lamentaram a morte de Moisés por um mês. O povo estava desanimado, mas o Senhor então anima Josué. A Bíblia diz que o Senhor disse para Josué: esforça e tem coragem, porque eu, o teu Deus, sou contigo, por onde quer que andares. Da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei com você. E a palavra do Senhor então nos fala que Josué e Caleb começam a conduzir os filhos de Israel para a terra de Canaã. Mas quando eles viram que ali eles enviaram os espias para olhar a terra de Jericó, onde havia gigante, a Bíblia diz que eles voltaram e começaram a murmurar que eles pareciam gafanhoto diante daqueles homens. Mas Josué e Caleb, eles tomaram posse da promessa de Deus, porque o Senhor que prometeu, eles não retrocederam. Então foram os únicos dois que entrou na terra de Canaã. E a palavra do Senhor diz que o Senhor fez parar o sol, a lua, para dar vitória a Josué e Caleb. A Bíblia diz que quando eles estavam ali diante do rio Jordão, ali diante da arca do conselho do Senhor, o Senhor abriu o rio Jordão e eles passaram também sobre o rio Jordão. E quando ali eles estavam diante dos muros de Jericó, a palavra do Senhor, como nós lemos aqui nesta noite, em Josué, no capítulo de número 6, a palavra do Senhor diz que o Senhor dá uma ordem para Josué e os filhos de Israel para dar 7 voltas diante ali dos muros de Jericó, porque o Senhor iria entregar aquela cidade nas mãos de Josué e Caleb e dos filhos de Israel. Mas não era para eles gritar, somente quando Josué desse a ordem. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ali os filhos de Israel, eles iam ali dando volta naquela cidade, diante da arca do Senhor, e ali eles davam todo dia 7 voltas diante daquela cidade. E a palavra do Senhor diz que quando eles deram 6 voltas, mas na 7ª volta diante da cidade, Josué então disse para os filhos de Israel tocar as trombetas e gritar. Então os muros de Jericó, eles caíram por terra, e o Senhor deu a vitória aos filhos de Israel. Somente ali a prostituta Raabe, aquela mulher que guardou os 2 espias ali com vida, a vida dela foi roubada, porque aquela mulher, ela fez a obra de Deus, e Deus é justo. O que eu quero te dizer nesta noite, aqui foi dito pelo pastor Gilberto, que às vezes nem todo aquele que está dentro de Israel é israelita. Eu quero chamar a atenção da igreja nesta noite. A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 10, versículo de número 25, a palavra do Senhor diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó, e este homem caiu na mão de assaltantes e salteadores, e este homem, ele foi espancado e ficou quase morto à beira do caminho. E a palavra do Senhor diz, como aqui foi dito pelo pastor Gilberto nesta noite, que não adianta estar somente dentro da igreja, mas não ter uma conversão verdadeira. A Bíblia diz que ali estavam ali os sacerdotes todo dia dentro do templo. Ele
passou de longe e não socorreu aquele homem. Da mesma forma também o levita, ele descia, passou de longe e não socorreu aquele homem. Então a palavra do Senhor disse que descia um bom samaritano, ele parou ali o seu cavalo, ele desceu, ele passou vinho, ele passou azeite sobre a ferida daquele homem, e ali ele levou ele para uma estalagem e deixou ali, e disse para o dono da estalagem, quando ele voltasse, que ele ia pagar tudo o que ele tivesse gastado com aquele homem. Eu quero te dizer, como o culto é quebra das muralhas, muitas pessoas às vezes estão dentro da igreja, dentro da casa de Deus, mas entre ele e o próximo ali, às vezes tem uma barreira que tem que ser quebrada, como ali os escribas, eles tentando o Senhor, quando eles disseram qual era o grande mandamento, o Senhor Jesus diz, ó Israel, o grande mandamento é este: amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e o próximo é semelhante a este: amarás o próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo disse que o amor ao próximo não faz mal, porque o cumprimento da lei é o amor. Então, se nós amarmos uns aos outros como Cristo nos amou, nós já cumprimos toda a lei de Deus. João capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que crê no Filho de Deus será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E qual é a condenação? É que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque suas obras eram más. 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo disse sobre o amor. Ele fala assim: ainda que se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Ainda que eu desse todo o meu dinheiro para o sustento dos pobres e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Permanece três: a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. Então nós devemos amar um aos outros como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Amém, meus irmãos? Até aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que amar uns aos outros como o Senhor mesmo nos amou. Porque da mesma forma que a cidade de Jericó havia ali a muralha que tinha que ser derrubada, assim também tem muitos crentes que estão dentro da igreja, mas às vezes está com uma muralha contra o seu próximo que precisa ser quebrado, né? Então nós temos que clamar ao Senhor. Em 1 João está escrito que se nós dissermos que amamos a Deus, a qual nós não vemos, e aborrecemos o nosso próximo, a qual nós estamos vendo, façamos mentirosos. Como diremos, amamos a Deus, a qual não vemos, e aborrecemos o próximo, a qual nós estamos vendo, que é imagem e semelhança de Deus, né? Então devemos amar uns aos outros, como Jesus Cristo nos amou e se entregou por nós. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, muito fiel, né? Que Deus continua usando o evangelista Vanderlei, cada pessoa, palavra abençoada, né? Eu falo com minha esposa, o evangelista pregar meia hora e pregar o dia inteiro. Ele roda a Bíblia por poucos minutos. Então, se dá 10 minutos para ele, ele gira a Bíblia toda.
Deus continua abençoando ele, derramando cada vez mais o poder da palavra. Eu estava falando com ele hoje à tarde, o maior dom que Deus pode dar a uma pessoa é o dom da palavra. Porque todos os dons é tremendo, mas a palavra do Senhor vem dizendo que passará do céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então tudo aquilo que nós fazemos através da palavra de Deus, orando, jejuando, você pode ter certeza. Vai ser como Isaías diz, assim a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes prosperará naquilo que eu enviei. E que nessa noite eu profetizo a palavra do Senhor sobre cada um que entrou por essa porta. Romanos 8, 28. Vamos insistir nessa palavra. Porque é nessa que nós vamos insistir, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Tudo vai cooperar a seu favor. Desde o início, quando abriu o primeiro elo dessa campanha, que era das muralhas, eu estou insistindo nesse capítulo e versículo, Romanos 8. Tudo vai cooperar, basta você crer. Mas como assim vai cooperar no nome de Jesus? Quando você achar que não tem jeito mais, Deus vai entrar, porque Deus, Ele é Deus do impossível. Até agora você fez o possível. Então, se você já fez o possível, parece que está tudo perdido, parece que está tudo fora do lugar. Coloca na mão daquele que criou todas as coisas. Coloca na mão daquele que fez uma promessa em Lucas 1:37. Coloca na mão daquele, meus irmãos, que tem o controle de todas as coisas, que jamais perdeu o controle. Aquele que diz assim, operando eu, Senhor, quem perderá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É que o Senhor tem que sempre falar conosco, que muitas são maldições do justo, mas todas Deus tem dado escravo. Então nós temos que pedir de Deus sabedoria, porque grande, grande, grande é a fúria do inimigo. Mas Deus tem dado escravo. Deus tem dado escravo. Estava aqui meditando, e quando eu estava aqui ensinando a meditar, enquanto o evangelista Vanderlei estava aqui ensinando a palavra do Senhor, e na hora que eu sentia como se fosse uma carne espiritual, é como se jogasse no meu ombro, eu falava assim, meu Deus, o que é isso? Era um peso, mas era uma coisa tão esquisita que eu sentia dor pelas costas da fora, no ombro, no pescoço. Eu ficava, Deus, o que é isso? E Deus mostrando para mim, vocês dois fazer um propósito, pedir Deus para repreender as invejas, os orgulhos. Aí você fica assim, mas por quê? Meu irmão, aquilo que você acha que você não tem é o que o outro quer ter. Quando você acha assim, mas eu não tenho nada. Aí você vai olhar a história de Davi. Quando Davi ele peca contra Deus, ele perde a presença. E que Deus, ele fala com Deus, tira tudo de mim, menos a tua presença. A presença de Deus que nós temos é o sonho de muitos que parecem que tem muitas coisas visíveis. Como a palavra que Deus usou a irmã para abrir, o homem viu diante dos olhos, mas Deus viu o coração. Tem pessoas que têm muitas coisas a olhar diante dos olhos, mas é a presença. E Davi tinha tudo, mas quando perdeu a presença, ele preferia perder tudo, mas ter a presença. Então, às vezes, tem pessoas que têm essa mania, mas eu não tenho nada. Mas o nada é que você tem um sonho daqueles que queria ter esse nada. E eu sempre falo para as pessoas, né? Tem muitas vezes que acontece comigo, mas você é rico, mas eu sou mesmo. Porque quando eu estava no mundo eu era pobre, mas hoje eu sou rico da presença de Deus. A presença do Senhor nos enriquece, meus irmãos. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor nos enriquecem, não nos acrescenta dor. E ela nos seguirá. Não é aonde você está, é com quem você está. Se você está com aquele que criou os céus e a terra, você pode ter certeza. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você está na presença do Senhor, meus irmãos, não é o bairro, não é o lugar, é você e Deus. E
e Ele vai te dar vitória. Não temas, porque o Senhor é contigo. Descanse somente o coração, espera nele, o mais Ele vai fazer. Às vezes hoje parece que está tudo perdido, mas para Deus nada é impossível. Para Deus, meus irmãos, hoje é um dia, amanhã é outro. Ele diz que o choro ele pode durar uma noite, mas você pode ter certeza. Eu profetizo na tua vida que entrou por essa porta, a alegria vai vir. Em nome de Jesus. Eu estou profetizando teu nome, no nome de Jesus. É a palavra, meus irmãos. Ela não volta vazia. Você vai se alegrar no nome do Senhor mais uma vez. Você vai se alegrar. Quando você acordar, você vai entender que você vai ter surpresa. Porque Deus já está preparando a bênção já. Ele já está preparando aquilo que você vem buscar Ele nessa noite. Porque eu sei que às vezes tem dia que você fala assim, Deus, se fosse por mim, eu não estaria aqui. Mas o Senhor fala contigo, não foi vós que escolheste aqui, mas eu vos escolhi. Então, se Ele que nos escolheu, você pode ter certeza. A vitória é certa no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Não vou estender mais não, já passou um minutinho. Deus usou cada um nessa noite tremendamente. Aprendi muito, me alimentei bastante. Então, estenda as tuas mãos em forma de receber, para que nós possamos ir embora para a nossa casa, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, e que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, nossa casa, trabalho, onde quer que cada um colocar a planta dos pés da igreja que crê disso. Glória a Deus, vamos em paz, Senhor nos acompanhe em nome de Jesus.